Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Radar Previdenciário, podcast de Direito Previdenciário do Rodrigues e Siqueira Advogados. Eu sou o Vinícius Siqueira, advogado especializado em Direito Previdenciário. Estou aqui com meu sócio e amigo Felipe Rodrigues, também advogado especializado em Direito Previdenciário. Muito bom dia, Vinícius. É um prazer estar aqui e falar sobre um assunto muito importante que vamos falar hoje, né? Isso mesmo, a gente vai falar de um assunto que abarca uma grande maioria, uma grande massa dos trabalhadores no Brasil, que é a aposentadoria do trabalhador rural. Então, a gente tem muito conteúdo aí para trazer para vocês, vamos tirar muita dúvida e vamos explicar passo a passo como que faz para requerer, quais são os benefícios, requisitos. Acho que vai ser um bate-papo bem completo e vocês vão gostar muito. Eu tenho certeza que vocês já vão começar já curtindo o vídeo, vão compartilhar com muitos amigos que estão nessa situação. Então, vamos lá, vamos conosco. E, Felipe, já para dar entrada, né, no nosso bate-papo, vamos começar falando um panorama mais geral sobre a questão do benefício da aposentadoria do trabalhador rural. Quantas pessoas, mais ou menos, estão nessa situação hoje no Brasil? Né, Vinícius? Primeiramente, gostaria de mandar um grande abraço para todo o trabalhador rural que está nos acompanhando, né? A gente sabe a importância que tem o agro no Brasil, né? Se o campo não planta, a cidade não janta, né? Exatamente, né? Responsável pela alimentação, né, de vários brasileiros e também, né, pela grande força de exportação que tem o Brasil também, de produtos agrícolas, né? Então, primeiramente, mandar esse grande abraço e falar sobre a aposentadoria, né? Quando esse trabalhador rural, depois de tantos anos trabalhando, quando ele finalmente vai ter o seu merecido descanso, né? É importante falar, Vinícius, que hoje, dos cerca de 23 milhões de brasileiros, né, aposentados, cerca de 7 milhões são aposentados oriundos do trabalho rural, tá? Então, a gente está falando aí mais ou menos de 1/3 de todos os aposentados brasileiros são trabalhadores são pessoas que foram trabalhadores rurais, né? Entendi. Então, dentro dessa massa, né, basicamente 1/3 são trabalhadores rurais. Então, a gente pode começar, Felipe, falando um pouquinho mais do trabalhador rural. Quem tem direito a essa aposentadoria especial do trabalho rural? São 4 grandes grupos, né, Vinícius, de pessoas que podem, né, conseguir esse benefício da aposentadoria rural, né? Primeiramente, o segurado especial, né, que é aquele agricultor familiar, o pescador, né, o extrativista. Então, esse é o primeiro grande grupo aí que engloba um grande número de trabalhadores rurais, né? O outro é o empregado rural com carteira assinada, aquela pessoa que tem um chefe e trabalha no campo com carteira assinada, né? Sim. Nós também temos o contribuinte individual rural, né? Aquela pessoa que mora no campo e contribui para o INSS, né? Como contribuinte individual. E nós temos o trabalhador avulso também, tá? Então são 4 grandes grupos hoje que se enquadram como trabalhadores rurais pelo INSS. Entendi. Sendo eles, né, claro, o mais comum que é aquele trabalhador familiar, né? Aquele que trabalha na sua propriedade, ou trabalha numa propriedade arrendada ou cedida, né? Uhum. Esse geralmente é o mais comum, é o que mais é o exemplo, né? Que a gente pensa quando a gente pensa em trabalhador rural, a gente pensa nessa pessoa, correto? Isso. E em relação a questões de requisito de idade e tempo de contribuição, existem requisitos para que a pessoa, o trabalhador rural, se aposente tanto de idade quanto tempo de contribuição? Se para homem tem algum tipo de regra, para mulher tem outros? Sim. Pode comentar para a gente, por favor? Claro, claro. A aposentadoria rural, ela é um pouco mais benéfica do que a aposentadoria pelo regime geral, tá? Então, o aposentado rural, o requisito para mulheres, né, é de 55 anos de idade e para homens de 60 anos de idade. Tá? E para os dois, você tem um tempo de carência, ou seja, tem que ter contribuído pelo menos 15 anos para conseguir, ou comprovar, né, 15 anos de atividade rural para conseguir essa aposentadoria, tá? Entendi. Então, a legislação, o legislador, né, prevendo, sabendo, né, não é só o legislador que sabe, mas todo mundo sabe que o trabalho no campo é um trabalho mais pesado, que desgasta mais o corpo da pessoa, então ele prevê esse tempo especial de contribuição, correto? Isso, exatamente, né? A gente sabe que o trabalho rural ele é mais desgastoso e tudo mais, e o INSS ele reconhece isso, né? E por conta disso ele é
tem esse benefício de se aposentar com um tempo menor do que o trabalhador urbano, tá? Entendi. E como que a pessoa consegue comprovar esse tempo que ela trabalhou na parte rural, na parte da plantação, do extrativismo, da pesca? Como que a pessoa consegue comprovar isso? E também, entrando nesse assunto de comprovação, como funciona a contribuição e o que difere de uma aposentadoria rural para uma aposentadoria urbana, por exemplo? Sim. Então, Vinícius, como a gente comentou, questão de provas, tá? Primeiramente, o que eu posso te falar sobre isso? Muita gente acha que só apresentar uma testemunha, né, que comprove que você trabalhou no campo já seria suficiente, mas não. Você tem que ter também comprovação documental, tá? A testemunha é, sim, um meio de prova válido. Você pode apresentar a testemunha que comprove ali que você trabalhou muito tempo no campo, mas você também tem que ter um início de prova documental, tá? Então, documento muito importante para fazer o pedido é a autodeclaração do trabalhador rural, né? Então, você precisa apresentar aquela declaração, descrevendo as suas atividades no campo, fazendo essa autodeclaração demonstrando o seu trabalho rural, tá? Você tem que falar o que você fazia, que tipo de trabalho que era, fazer toda uma descrição mais minuciosa possível para fazer essa comprovação, tá? Que mais? Notas fiscais, mostrar que você trabalhava no campo, vendia seus produtos, é um meio de prova também. Ou adquiria insumos também para produção, isso, né? Também, né? Você pode comprar fertilizantes, né? Sementes. Adubos, sementes, esse tipo de comprovação também, né? O imposto territorial rural, né? Também a comprovação de que você pagava o ITR é um outro meio de prova da atividade no campo, tá? A gente tem também declaração de sindicato rural. Em relação ao ITR, Felipe, acho que é interessante a gente falar, porque geralmente o ITR vai sobre o nome de uma pessoa na família, ali na entidade familiar, né? Sim. Mas existem outras pessoas que moram convivem com ela, na né? mesma propriedade. Será que isso pode ser usado por outras pessoas da mesma família? Sim, você apresentar ali, né, uma certidão de casamento, uma certidão de nascimento comprovando que é filho da pessoa que pagava esse ITR, né? A gente tem também, né, Vinícius, o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, que é o CAF, né, conhecido como CAF popularmente. É um cadastro ali que você coloca ali todas as pessoas que trabalham ali no campo, né? Como eu falei, testemunhas é importante, né? É importante também, você pode apresentar fotografias, hoje em dia, né? Tá muito fácil mostrar vídeos, né, do trabalho no campo ali, documentos que tenham datas, né, são muito importantes. Então, assim, a questão comprobatória, né, as provas que você pode apresentar para comprovar o trabalho no campo, assim, tem um rol ali que ele é exemplificativo, o INSS dá exemplos do que você pode utilizar, mas você pode também utilizar outros documentos que você entende serem importantes, desde que possam comprovar exatamente esse trabalho no campo, podem ser usados sim para você fazer esse pedido da aposentadoria. A gente sabe que a vida no campo é menos documentada, né, menos informatizada que uma vida nos grandes centros urbanos, então a lei costuma flexibilizar mais a questão de entrega de provas, né? Até questões de certidão de batismo, primeira comunhão, crisma, poderiam ser usados ali para comprovar que você morava e pertencia àquela comunidade, àquela região, correto? Isso, histórico escolar, certidão de nascimento, comprovando que você nasceu numa região rural, né? Então, assim, são muitos comprovantes que você pode apresentar para comprovar esse período aí que é de pelo menos 15 anos de atividade rural. Entendi. E como que o INSS calcula esse benefício para o trabalhador rural? Olha, Vinícius, o benefício, né, para o segurado especial rural, ele é de um salário mínimo, tá? Então, é esse o valor que a pessoa vai receber como benefício, né, do segurado especial. Mas também, né, quem contribuiu pagando as guias do INSS, né, você pode ter um benefício maior. Que geralmente é o trabalhador rural de carteira assinada ou o contribuinte individual, correto? Isso, exatamente, né? Se você não tiver contribuído, não tiver comprovado, aí vai ser um salário mínimo. O importante é deixar claro que o contribuinte especial, ele não precisa comprovar as contribuições, correto? Isso. Ele não precisa comprovar as contribuições, mas ele precisa comprovar a atividade rural. Claro. E aí os meios de prova são esses que a gente comentou, testemunha, e as demais documentações. E por que o contribuinte individual tem essa separação do trabalhador urbano? Essa dispensa do requisito de comprovação de contribuições?
É que a gente sabe que o trabalho rural no Brasil, né, Vinícius, ele é muito informal, né? Então, por isso, o INSS já reconhece que essa pessoa vai ter uma dificuldade de comprovação maior do que o contribuinte urbano, tá? Seria também um estímulo para que as pessoas continuem também na área rural, continuem exercendo esse papel tão importante que é alimentar o nosso país? Também, né, Vinícius? A gente sabe que o Brasil, né, principalmente na segunda metade do século XX, a gente teve um êxodo muito grande do campo para a cidade, né? E com isso foi perdendo força de número de trabalhadores no campo. Então, também isso serve também como um estímulo para alavancar o trabalho rural, que é muito importante para a alimentação do nosso país. Com certeza. Acho que é sempre interessante pontuar essas questões, né? Não só questões técnicas, mas também explicar o porquê das coisas. E como o trabalhador rural lá, tanto o homem quanto a mulher, chegou na idade, quer requerer o seu benefício da aposentadoria, como que ele faz para fazer esse pedido junto ao INSS? Da mesma forma como a gente comentou em outros programas que nós fizemos, né? Hoje o INSS aceita como forma de você fazer o pedido, né? Pelo site na internet, né? O aplicativo do Meu INSS ou pelo telefone pelo número 135, tá? Tá, e aí você dá entrada nesse pedido, passa pelos técnicos lá do INSS, eles vão avaliar toda a situação, toda a documentação que a gente comentou antes, que é possível apresentar, né? Uhum. E existe algum tipo de perícia que eles podem fazer? A gente sabe que nesse tipo de caso, a análise ela é primeiramente documental, né? Como falei, você pode apresentar ali documentos de testemunhas e tudo mais, declarações, né? Tem a autodeclaração rural. Então você vai apresentar ali todos os documentos que você tem, ou se você contribuiu, você tem que apresentar ali todas as suas contribuições. E após você reunir tudo aquilo, você manda lá para o INSS e isso vai ser primeiramente avaliado por um técnico, tá? A depender da situação da documentação, ele pode convocar a pessoa ou testemunhas no INSS para prestar esclarecimentos sobre esse pedido, tá? Certo. E falando mais do papel do advogado, né? Do nosso papel em relação à aposentadoria do trabalhador rural. Como que um advogado pode ajudar desde o primeiro pedido, né? Antes do primeiro pedido, da análise dos documentos, como que o advogado pode ajudar o trabalhador rural já que está nesse período de aposentadoria? Então, Vinícius, o trabalho do advogado ele é fundamental para você fazer o pedido, tá? Então, assim, é altamente recomendável antes da pessoa, do trabalhador rural, fazer ali seu pedido no INSS, consultar um advogado para apresentar a documentação mais robusta possível para o benefício ser analisado mais rápido pelo INSS e também ter uma chance muito maior de ser aceito. Por quê? Porque se a pessoa fizer com a documentação incompleta o INSS negar o benefício por conta disso, não pode entrar já direto na justiça. Você vai ter que entrar com um novo pedido administrativo e aí se o INSS demorou ali 4, 5 meses para avaliar o primeiro pedido feito pelo trabalhador e ele for negado, vai ter que iniciar no administrativo e no INSS desde o começo. A pessoa perdeu ali 4, 5 benefícios que poderia estar recebendo já, entendeu? Entendi. Então, por isso que é interessante, desde o primeiro momento, você entrar com o advogado para acelerar a análise, porque com a documentação toda organizada, o INSS ele vai conseguir analisar mais rápido e você vai ter uma chance maior de ser aceito. Claro. E nos casos, por exemplo, que o trabalhador rural ele não nos contratou, né? Não conversou com a gente antes, não fez tomou café com a gente, né? Não fez aquela análise de documentos. Ele entrou por si só no INSS, né? Fez o pedido da aposentadoria e foi negado. Claro que é uma situação triste, ninguém gosta de passar por isso, né? Ainda mais uma pessoa que trabalhou tantos anos aí, esse trabalho que a gente sabe que é árduo, e foi negado o benefício dela. Essa pessoa é o fim da linha para ela? Não, muita gente acha que se negou não tem mais o que fazer, né? Então, essa pessoa que teve, infelizmente, essa negativa do INSS, a recomendação é realmente procurar um advogado especialista em direito previdenciário, né, que tem experiência em fazer esse pedido rural, justamente para verificar se já é o momento de entrar com um processo judicial, né? Porque a gente sabe como é que funciona o INSS, né, Vinícius? Às vezes, até com toda a documentação completinha,
o INSS às vezes encontra ali algum detalhezinho ali para fazer essa negativa do benefício. Então, muitas vezes não foi por culpa da pessoa que fez o pedido. Às vezes ela apresentou ali tudo certinho, mas o INSS acabou negando. E aí precisa entrar com um processo na justiça, né? Esse é o papel importante do advogado, entrar com essa ação judicial, buscando junto ao juiz ali apresentar todos os meios de prova que são possíveis nesse tipo de caso, né? Muitas vezes a gente pode até ser chamado por uma testemunha para fazer uma audiência, né? E comprovar esse tempo de atividade rural e que a pessoa preencha aqueles requisitos para conseguir a aposentadoria. Nesses casos, né, a questão da audiência, até o depoimento pessoal do trabalhador rural é muito importante, porque o juiz costuma fazer perguntas ali, né, que só quem viveu a vida inteira no campo que realmente sabe como que acontece, como que as coisas se desenvolvem, né? Então, a audiência, às vezes, ela é fundamental e para ser uma audiência bem instruída, você precisa de um advogado que é especializado na área, correto? Isso, né? O juiz que analisa esse tipo de caso, ele tem muita experiência em analisar e pegar, às vezes, algumas mentiras ali, né? Para saber se a pessoa trabalhou no campo ou não. Então, você ter ali a orientação de um advogado para fugir desse tipo de pegadinhas que podem complicar o trabalhador rural, é muito importante contar com a orientação e a ajuda de um advogado experiente. Maravilha. Então, só esclarecendo que a negativa administrativa não é fim da linha. A gente consegue sim entrar com o processo judicial, reapresentar todas as provas que a gente já trouxe no processo administrativo, apresentar mais provas, ter a possibilidade de ser ouvido, porque muitas vezes o trabalhador rural, no INSS, ele não consegue ser ouvido, não tem um técnico lá do INSS para escutar o trabalhador rural, né? Então, muitas vezes ele só quer ser ouvido, explicar a história dele, contar a história dele, para conseguir o seu benefício, que é essa aposentadoria, né? E poder descansar, aproveitar aí a aposentadoria e a sua parte aí melhor da vida, que é o descanso, né? Isso, exatamente, né? É importante, assim, você sempre buscar orientação, né? A gente sabe que o trabalho rural ele é pesado, né, Vinícius? A gente sabe que não é brincadeira, então por isso que o INSS já considera que existe esse benefício para a pessoa conseguir se aposentar com um tempo de atividade menor e com a idade menor. Então, é bom a pessoa não criar motivos para o INSS negar, né? É importante buscar a orientação do advogado, para saber tudo que tem que apresentar, documentação, tudo certinho para ter a chance de conseguir esse benefício mais rápido e ter uma chance maior de conseguir o deferimento, né? Maravilha, Felipe. Eu acho que foi um episódio muito esclarecedor, nosso bate-papo aqui, bate-papo leve, tranquilo, agradável. Eu acho que todo mundo que está nos assistindo, que está nessa situação, conhece uma pessoa, essa pessoa, tenho certeza que ela já vai nos chamar, nos contactar para a gente já fazer essa análise na documentação delas. E se tiver negado também, nos chamem também, que a gente está aqui para ajudar vocês a conseguir seu benefício. Você quer deixar uma última mensagem aí para o trabalhador rural, para que a gente consiga chegar no maior número de pessoas? Deixa sua mensagem final aí, Felipe, por favor. Sim, né? Queria deixar o recado que a pessoa que fez o pedido e teve aquele pedido negado, que ela não desanime, procure a orientação de um profissional, né? Pode nos procurar, né, pelo nosso site previdenciarioadvogado.com.br ou pelo nosso Instagram também, previdenciarioadvogado.com.br, para que a gente possa analisar a sua situação e tentar reverter essa negativa, né? E a gente já conseguiu muitos casos, então pode ser que a gente consiga resolver o seu também, e a gente faz uma análise bem honesta, né, Vinícius? A gente fala assim, olha, se tiver preenchido os requisitos, a gente pode ajudar. Se não tiver, infelizmente, você vai ter que buscar mais provas, ter que ter um período ali maior de contribuição ou de atividade rural para que você tenha o seu benefício concedido. Então, pode contar aí com a nossa honestidade e conhecimento sobre o caso para conseguir obter esse benefício. Acho que foi uma ótima mensagem final. É um tema muito denso ainda, né? Tem muito mais questões que a gente pode falar sobre a aposentadoria rural. Tem aquela aposentadoria híbrida também, que às vezes a pessoa começa a trabalhar no campo e vai para a cidade, ou vice-versa. Então, como que você conta, como você contabiliza? A gente pode trazer um episódio extra sobre a questão da aposentadoria rural e trazer esses temas, né? Se você tiver alguma dúvida, comente aqui, deixe nos comentários. A gente sempre lê todos, tenta responder todos o mais rápido possível. Curta também, compartilhe com quem está precisando
E muito obrigado a todos que assistiram. Esse é o Radar Previdenciário. Muito obrigado, Felipe. Até logo. Muito obrigado, até a próxima.